Você já se sentiu como se estivesse preso em um ciclo? Como se estivesse fazendo tudo certo, mas não saindo do lugar? Como estudar sobre transformação, saber o que precisa ser feito, mas ainda assim não conseguir aplicar nada na prática? A sensação de estar em um campo de batalha, onde a mente parece ser o seu maior inimigo, é mais comum do que você imagina. É como tentar correr uma maratona, mas sempre estar no mesmo lugar. Você sente que está se esforçando, que está buscando, mas, no fundo, o que muda realmente? Talvez o que esteja faltando não seja o conhecimento, mas a capacidade de aplicar esse conhecimento de forma consistente. A luta não é contra o que você não sabe, mas contra o que você já sabe, mas ainda não consegue transformar em ação. Existe algo invisível, algo que está por trás dessa resistência constante. Algo que, por mais que você tenha clareza sobre o que precisa fazer, ainda assim impede sua evolução. Estamos todos, de alguma forma, lutando contra a nossa própria mente, mas o que se passa lá dentro, no terreno das nossas crenças e padrões de pensamento, é o que realmente dita nossa trajetória. A grande questão é: como podemos romper esse ciclo? Como podemos sair do saber para o fazer? Hoje, vamos explorar juntos essa batalha interna, entender como nossa mente cria esses bloqueios e como podemos finalmente assumir o controle da nossa própria jornada. A transformação não vem de mais conhecimento, mas da aplicação do que já sabemos. E para aplicar, precisamos entender a batalha que se trava em nossas mentes. Você provavelmente já se pegou buscando mais e mais informações sobre como mudar sua vida, melhorar sua mentalidade, transformar seus hábitos. Se você é como a maioria de nós, talvez tenha se inscrito em cursos, lido livros, assistido vídeos e ainda assim se sinta no mesmo lugar. O que está acontecendo? Por quê? Mesmo com tanto conhecimento, os resultados não vêm? O erro não está em buscar mais informações, mas em acreditar que mais dados e teorias são a chave para a mudança real. A mente humana tende a acreditar que saber mais sobre algo automaticamente vai resultar em mudanças externas, e é aí que muitos se perdem. O conhecimento por si só não é suficiente para transformar a realidade interna. Isso acontece porque a mudança verdadeira não é uma questão de saber mais, mas de aplicar o que já sabemos de forma prática e consistente. Imagine que você está em um barco e a cada remada você sente que está indo para um lugar melhor, mas quando olha para o lado, percebe que está no mesmo lugar. Você tem todas as ferramentas para avançar, mas, por alguma razão, as remadas não estão levando você à frente. Esse é o problema de buscar incessantemente mais conhecimento sem agir. O movimento que você faz é muito mais interno do que externo. O erro comum é pensar que mais informações trarão soluções, mas, na verdade, o que precisamos é mais prática, mais aplicação, mais mudança no que fazemos todos os dias. Quando a mente não aplica o que já sabe, ela continua alimentando os mesmos padrões, as mesmas dúvidas, a mesma inação. E é isso que perpetua o ciclo de frustração e estagnação. A verdadeira transformação vem da mudança de comportamento e da aplicação do conhecimento de forma prática no dia a dia. Não é necessário saber tudo sobre algo para começar a agir. A mudança começa com pequenos passos, com ações conscientes, baseadas no que já sabemos, não no que ainda precisamos aprender. Agora, ao invés de buscar mais informações, comece a focar em aplicar o que já está ao seu alcance. Você vai perceber que, ao fazer isso, o que parecia ser um erro ou uma falha de sua mente não é mais um obstáculo, mas uma oportunidade de crescer. E é isso que nos leva ao próximo ponto. Como a mente repete padrões, mesmo quando já estamos conscientes desses padrões. Você já percebeu que, apesar de entender o que precisa fazer, ainda age de maneira contrária ao que sabe ser melhor para você? Por mais que você tente aplicar o conhecimento adquirido, muitas vezes parece que algo em sua mente simplesmente faz você voltar ao mesmo ponto de partida. Isso é mais comum do que você imagina,
e está ligado ao modo como a mente humana funciona. A mente, por sua natureza, tende a repetir padrões. Isso não acontece por preguiça ou falta de esforço, mas porque o cérebro é programado para seguir esses padrões automáticos que estão profundamente enraizados. Mesmo quando a consciência está desperta, esses padrões continuam a governar nossas ações e decisões, criando um ciclo vicioso. E muitas vezes não percebemos que estamos presos nesse ciclo até que ele nos cause algum desconforto ou frustração. Por exemplo, você pode estar consciente de que precisa parar de procrastinar, mas mesmo assim se vê adiando as tarefas que sabe que precisa realizar. O que está acontecendo? A mente está repetindo o padrão de evitar o desconforto imediato, mesmo que isso prejudique o seu progresso a longo prazo. Isso é um comportamento automático, que não exige reflexão, porque o cérebro está simplesmente seguindo um caminho já traçado. Esse ciclo de repetição é como um piloto automático, onde você sente que tem o controle, mas na verdade está sendo conduzido por hábitos e crenças que não foram questionados ou alterados. Esses padrões são formados ao longo do tempo e se tornam tão automáticos que quando você tenta romper com eles, sua mente resiste. A resistência vem do medo de sair da zona de conforto e do esforço necessário para criar novos caminhos neurais. A verdadeira transformação começa quando você percebe que a mente não é algo contra o qual você precisa lutar, mas algo que você precisa entender. Ao entender como ela funciona, você pode começar a desprogramar esses padrões automáticos e substituí-los por novas escolhas conscientes. A mudança não vem de uma luta constante, mas de uma decisão consciente de agir de maneira diferente, passo a passo. Esse processo pode parecer desafiador no início, mas é uma mudança que começa em sua percepção. Quando você percebe que os padrões automáticos estão dominando, a mente já começa a abrir espaço para novas possibilidades. A chave está em perceber que você tem o poder de interromper esses padrões repetitivos e criar novos hábitos de forma consciente. Agora que você entende como a mente repete esses padrões, podemos olhar para o verdadeiro desafio, a falta de aplicação consciente no cotidiano. Como a mente continua a seguir velhos caminhos, mesmo quando temos a consciência do que precisamos fazer. Você já se viu tentando aplicar aquilo que sabe, mas ao final do dia, as coisas continuam exatamente iguais. É como se a mente tivesse um caminho próprio, onde por mais que você tenha o melhor plano, a prática se torna difícil. Essa sensação de impotência, de saber o que deve ser feito, mas não conseguir transformar isso em ação, é uma das maiores frustrações que enfrentamos. O problema não é a falta de sabedoria. Você sabe o que precisa fazer, sabe que precisa se organizar melhor, ter mais foco ou tomar decisões mais assertivas. Mas no final, o que falta não é o conhecimento, e sim a aplicação consciente desse conhecimento no cotidiano. O que acontece é que, ao longo do dia, os velhos padrões mentais e emocionais acabam se impondo e, sem perceber, você retorna à zona de conforto, onde nada muda. Imagine que você tenha decidido mudar um hábito, mas toda vez que se encontra diante da situação, a velha escolha parece ser a mais fácil. Mesmo sabendo o que é melhor para você, a mente tende a buscar o comportamento familiar, o que é mais rápido e aparentemente mais seguro. Isso acontece porque o cérebro, ao longo do tempo, cria caminhos automáticos para economizar energia e, sem perceber, essas escolhas automáticas acabam dominando nossas ações. A verdadeira mudança só acontece quando você começa a integrar o que aprendeu no seu dia a dia. A mudança não é uma grande transformação, mas uma soma de pequenas escolhas conscientes. Cada decisão, por menor que pareça, tem o poder de alterar o curso da sua vida. O problema é que muitas vezes as escolhas que fazemos no dia a dia são automáticas e inconscientes, dirigidas por padrões que não questionamos. Esses padrões são confortáveis e nos mantêm em um estado familiar, mesmo que o resultado seja estagnante. A chave para a transformação
está em trazer a consciência para o cotidiano. Quando você começa a aplicar os conceitos que aprendeu de forma prática, no momento presente, começa a ver as mudanças acontecendo. Isso pode ser algo simples, como tomar decisões pequenas, mas conscientes, durante o dia. Em vez de reagir automaticamente, você começa a fazer escolhas mais alinhadas com os seus objetivos e valores. O que está em jogo aqui não é a luta contra a mente, mas a habilidade de aplicar a consciência nas situações cotidianas. Isso é o que realmente transforma. À medida que você começa a aplicar de maneira consistente, os padrões começam a mudar e as ações se tornam mais alinhadas com o que você deseja. Isso nos leva a um ponto crucial. A consciência não é o destino, mas o meio que nos guia para as escolhas certas. Agora que entendemos como a aplicação consciente pode mudar o curso da nossa jornada, vamos explorar como a consciência funciona como o volante da nossa vida, guiando nossa mente para a direção certa, em vez de apenas ser um passageiro no banco de trás. Você já se sentiu como se estivesse sendo levado pela vida, sem realmente saber para onde está indo? Como se seus pensamentos e decisões estivessem sendo guiados por algo além de seu controle? Muitas vezes, essa sensação de impotência vem da ideia equivocada de que somos passivos à própria jornada. A verdade é que, se não tomarmos o volante, nossas mentes acabam ditando o destino sem que percebamos. A consciência não é um destino final a ser alcançado, mas sim o volante que nos guia ao longo do caminho. Se você não estiver ativamente conduzindo a sua vida com a consciência, a mente, com seus padrões automáticos, acabará tomando as rédeas. Esses padrões, muitas vezes inconscientes, moldam as escolhas que fazemos diariamente e, por consequência, a direção da nossa vida. A diferença entre viver de forma consciente ou automática é a diferença entre ter controle sobre o volante ou ser levado pelo fluxo sem saber para onde vai. Imagine sua vida como um carro. Seus pensamentos e hábitos são o combustível, mas sua consciência é quem deve segurar o volante. O combustível vai te levar para algum lugar, mas sem a direção da consciência, você pode acabar indo a qualquer lugar, menos para onde realmente deve. Muitas vezes, agimos no piloto automático, impulsionados por velhos hábitos ou emoções não reconhecidas, sem questionar para onde estamos indo. Esse é o ponto crucial da mudança. Quando você começa a perceber a consciência como o verdadeiro guia de sua vida, começa a entender que, mesmo que sua mente tenha padrões automáticos, você ainda tem o controle sobre o direcionamento. Isso não significa que os padrões vão desaparecer da noite para o dia, mas que, com o tempo, você vai se tornar mais habilidoso em direcioná-los de acordo com suas intenções. A mudança de chave acontece quando você entende que não precisa mudar os padrões instantaneamente, mas sim mudar a forma como os percebe e como interage com eles. Você pode começar a aplicar sua consciência naquilo que você faz repetidamente, até que, aos poucos, as escolhas que antes eram automáticas se tornem decisões conscientes, alinhadas com o seu verdadeiro desejo de transformação. Esse processo de aplicação consciente no cotidiano é o que vai guiá-lo para a mudança verdadeira. A consciência não é uma coisa abstrata, ela está presente em cada escolha que você faz. Ao entender que a sua mente é o veículo e que a sua consciência é quem está no comando, você começa a ter a capacidade de redirecionar a sua jornada. Agora que entendemos como a consciência pode ser o volante da nossa vida, vamos explorar a ideia de que, quando mudamos nossa percepção, as escolhas que fazemos começam a mudar também. A percepção é, de fato, o ponto de partida para a transformação. E é isso que nos leva ao próximo ponto da nossa jornada. Você já se perguntou por que parece que, às vezes, está tomando as mesmas decisões, mas com resultados completamente diferentes? Ou, ainda, por que algumas escolhas que antes pareciam impossíveis agora parecem naturais? Isso acontece porque a percepção que você tem sobre algo altera completamente a forma como você age em relação a isso.
E a mudança de percepção é o ponto-chave da transformação. A mente não age apenas com base no que sabemos, mas também no que acreditamos sobre o que sabemos. Quando mudamos a forma como percebemos uma situação ou um desafio, nossa atitude e comportamento em relação a ele também mudam. A diferença entre uma escolha ser um obstáculo ou uma oportunidade está em grande parte na percepção que temos dela. Por exemplo, um desafio no trabalho pode ser visto de duas maneiras, como uma carga pesada, algo que vai te sobrecarregar, ou como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A escolha de como você vê a situação vai determinar as suas ações em relação a ela. Se você perceber o desafio como uma ameaça, provavelmente se sentirá paralisado, evitante e irá procrastinar. Mas se perceber a situação como uma chance de crescer, sua atitude muda completamente e suas ações passam a ser mais proativas e focadas. Essa mudança de percepção não é apenas uma questão de pensamento positivo. Não se trata de fazer de conta que a situação é boa, quando na verdade é difícil. O que estamos falando aqui é de uma mudança genuína na maneira como você percebe o que está acontecendo. E isso é uma habilidade que pode ser treinada. A percepção não é algo fixo, ela pode ser moldada com a prática da consciência. A percepção é a lente através da qual vemos o mundo. E, ao mudar essa lente, mudamos as escolhas que fazemos. Se você perceber um erro como uma falha irreparável, suas escolhas serão baseadas no medo e na insegurança. Mas, se perceber esse erro como um aprendizado necessário para o crescimento, você estará mais disposto a agir de forma construtiva. Quando você muda a forma como vê as coisas, você muda a forma como reage a elas. O verdadeiro poder da transformação está na capacidade de ajustar a sua percepção sobre o que está à sua frente. E quando você começa a ver as coisas sob uma nova perspectiva, suas escolhas começam a refletir essa mudança interna. Você deixa de ser refém de antigos hábitos e começa a agir de maneira mais alinhada com seus objetivos. Agora que entendemos como a percepção molda as escolhas, vamos explorar como essa mudança interna, que pode parecer sutil, tem o poder de alterar completamente o rumo da nossa vida. Essa mudança pequena, mas decisiva, é o que nos leva à verdadeira transformação. Ao longo desta jornada, exploramos como a mente, mesmo com toda essa informação que podemos adquirir, ainda repete padrões automáticos. Observamos como a aplicação consciente no cotidiano é o verdadeiro caminho para a mudança e como a percepção é a chave que pode reconfigurar nossas escolhas. Mas então, qual é o papel da clareza nesse processo? Clareza não é uma mágica que resolve todos os problemas de uma vez, mas sem ela, nada realmente muda. A clareza é a base sobre a qual todas as ações conscientes se constroem. Sem clareza, nossas decisões continuam sendo impulsivas, movidas por padrões antigos e tendem a levar-nos de volta à estagnação. Ela nos permite ver com mais nitidez o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e qual direção realmente queremos seguir. Imagine que você está dirigindo um carro em uma estrada turva. Você pode ter o melhor carro, o melhor combustível, mas sem clareza sobre onde está indo, você não vai chegar a lugar algum. A clareza é como a luz dos faróis. Ela não muda a estrada à sua frente, mas permite que você veja onde está indo, o que precisa ser evitado e como tomar as decisões mais adequadas. Muitas vezes, buscamos respostas fora de nós, tentando encontrar soluções rápidas, mas a transformação começa dentro de nós, na maneira como vemos o que já sabemos e como escolhemos aplicar esse conhecimento. O que verdadeiramente muda não são as respostas que encontramos, mas a maneira como começamos a usar as respostas que já temos. A clareza interior nos dá a direção e nos ajuda a não perdermos o controle. Essa jornada não exige uma revolução imediata, mas um compromisso contínuo com a prática da clareza. Ela exige que você escolha com mais consciência, que tome o volante da sua vida e guie suas ações para onde deseja ir. A verdadeira transformação
não vem de promessas milagrosas, mas da capacidade de agir de forma clara e decidida em cada pequeno passo que damos. Você não precisa de mais respostas, precisa começar a usar as que já tem. Ao fazer isso, a sua vida começa a se alinhar com as escolhas que realmente refletem quem você é e o que você quer. A clareza, quando aplicada com intenção, transforma não apenas a sua percepção, mas também o seu caminho.